Os OVNIs só apareceram depois de Hiroshima? Bem-vindos ao nosso canal Histórias e Mistérios. Vejam só, foi no dia 24 de junho de 1947 que um homem de negócios, um americano, Kenneth Arnold, ele viajava a bordo de seu próprio avião. Foi quando ele percebeu, perto do Monte Rainier, a caminho de Seattle, no leste dos Estados Unidos, objetos que tinham a forma de discos voando em formação e avançando em saltos como pires na superfície de uma água agitada. E depois dele, milhões de pessoas afirmaram ter visto discos voadores. Mas antes de continuarmos, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Eu sou Marco Arlindo Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Em vários países foram realizadas investigações a respeito. Nos Estados Unidos, elas foram presididas, olha só, pela Força Aérea. E 95%, pelo menos, dos discos foram identificados como balões, sondas, foguetes reentrando na atmosfera, fenômenos naturais, meteoritos e muitas outras coisas. Mas e os 5% restantes? Nenhuma explicação jamais foi dada a tal respeito. O relatório da Força Aérea norte-americana se limitou a afirmar: não há nenhuma prova de que esses objetos não identificados sejam de origem extraterrestre. E encerrou o assunto sem tomar posição a favor e nem contra. Um francês, no entanto, acabou reabrindo. Foi Clopoer. Era primo do presidente do Senado da França. E ele era do Centro Nacional de Estudos Espaciais, em Toulouse, onde dirigia a divisão de foguetes e sondas. Ele trabalhava sozinho, mas examinou milhares de testemunhas e declarou formalmente: não posso tirar nenhuma conclusão científica. Parece, contudo, que certas pessoas viram coisas que não podemos explicar. E o que dizem é verdade. Entre os testemunhos coletados, Clopoer ele eliminou sistematicamente todos os casos que se referiam a fenômenos desconhecidos, como balões sondas, meteoritos e muitos outros, e conservou cerca de 1 milhar que estudou com a ajuda de um programa de computador, assinalando cada expressão de significação precisa, tais como vermelho, silencioso, forma discordal e assim por diante. E declarou ainda: o resultado é um fenômeno de surpreendente coerência. E nada me permite afirmar que se trate de uma alucinação, individual ou coletiva. Pois é, eis o retrato robô aqui de um objeto voador não identificado. É um engenho de 10 a 20 metros em forma de disco, sem contornos muito precisos, em metal, que poderia ser uma espécie de alumínio cinzento ou magnésio bruto. Difunde uma luz vermelha ou alaranjada. É geralmente silencioso, salvo quando muito próximo, quando emite uma espécie de silvo, muito fraco e muito agudo. De acordo com 15% dos testemunhos, tal objeto aterrissou. E cerca de 2% declararam ter visto homenzinhos, nunca verdes, tá? De cerca de 1,10 m a 1,20 m de altura, revestidos de uma roupagem colante. E em todos os casos, eles agiram sem proferir palavras. E seus engenhos deixaram marcas no solo onde aterrissaram. 3 dessas marcas que lhe foram mostradas correspondem a um aparelho, olha só, de cerca de 30 toneladas de peso. E Clopoer notou que as visões tinham lugar por fases e procurou uma correlação entre essas visões e o tratamento de tal assunto nos jornais e na televisão. E descobriu, o que era bastante lógico, né, que a aparição dos objetos não identificados sempre precedia os jornais e a TV, claro. E ele ainda declarou: ainda uma vez não tiro qualquer conclusão. Sou um cientista e por isso devo criticar impiedosamente todas as hipóteses novas que possam surgir. Até agora, não tenho nenhuma explicação a fornecer sobre esses
fenômenos. E continuarei as minhas investigações até que a tenha encontrado. Pois é, o astrônomo norte-americano Allen Hynek, com quem mantivemos contato durante um bom tempo, vai ainda mais longe. A situação em que todos nós nos encontramos hoje, a respeito dos discos voadores, é do mesmo tipo daquela em que se encontravam os cientistas do século passado, no tocante às auroras boreais. Sabemos, é claro, que um planeta como Marte não pode ter dado origem a uma vida desenvolvida, mas não estamos certos de que não tenha servido de base a seres extraterrestres que tenham vindo visitar o nosso sistema solar. Absurdo pensarmos assim, mas basta pensar nesse astrônomo que, em setembro de 1957, afirmava que as viagens no espaço cósmico eram impossíveis. E isso, olha só, 3 semanas após o lançamento do primeiro Sputnik. Aqui vamos abrir um parênteses, né? Um escritor francês, Jean Sandy, emitiu uma hipótese que a NASA não desdenhou, a de que a Lua teria servido de base a seres extraterrestres há cerca de 100 mil anos, o que teria dado origem às suas crateras. Pois é, fecha aspas. Agora, voltando ao Allen Hynek, ele publicou em Chicago um livro em que fustiga seus colegas que se recusavam a tomar em consideração a existência de discos voadores vindos dos confins da nossa galáxia. Exemplos não nos faltam, principalmente na França. Circula, assim, cerca de 1 milhão de pessoas que viram discos voadores com os tais homenzinhos de roupas colantes. Mas, até o presente, só um brasileiro gabou-se de ter obtido os favores de uma criatura extraterrestre, cuja descrição, aliás, corresponde à das aparições em vários outros países. É o caso do Vilas Boas, né? Que, segundo o caso, ele teve, inclusive, manteve uma relação sexual com uma extraterrestre. Agora, isso é fantasia? O célebre psicólogo suíço Carl Jung, em 1960, ele consagrou um livro aos objetos voadores não identificados, levando em conta, assim ele escreveu, o risco que assumo ao fazer conhecer a minha opinião sobre tal assunto. E sua conclusão é clara. Ele diz o seguinte: há pessoas que viram alguma coisa, mas não sabiam o que. Em todo caso, analisou o fenômeno como um psicólogo, porque os discos se tornaram visíveis imediatamente após a Segunda Grande Guerra, quando é provável que já na Idade Média a humanidade estivesse a par disso. Pois é uma indagação interessante, porque, e aí ele explica, né, tais visões correspondem a um estado de profunda perturbação dos espíritos, prelúdio de várias transformações em nosso planeta. Isso não significa que os discos não existam, mas que só no presente os homens estavam dispostos a vê-los. O que também não quer dizer que eles existam. A apaixonada disputa entre os crentes e os descrentes na existência dos discos embaralha os dados do problema. Trocam-se injúrias e não testemunhos, o que não faz progredir o debate. Se admitimos que podem e devem existir na nossa galáxia, e mesmo em lugares mais distantes, civilizações mais adiantadas do que a nossa, é preciso que sejamos consequentes, reconhecendo os limites do nosso narcisismo. Não podemos imaginar o estado atual dos conhecimentos e da tecnologia dessas civilizações do mesmo modo que Napoleão Bonaparte não podia imaginar o emprego da bomba atômica como arma militar. Nem o computador, nem as superfortalezas voadoras. Podemos estar realmente certos quando afirmamos que o limite máximo da velocidade é a da luz? A primeira experiência séria sobre as ondas de gravitação previstas por Albert Einstein só deveria ter começado com a ida da Apollo 17 à Lua, mas a aparelhagem para isso falhou. Quem sabe o que nos está ainda reservado? Na maior parte das religiões da Ásia, da Europa e da América encontram-se alusões a gigantes que desceram dos céus em carros de fogo. E nos livros sagrados da Índia, a
descrições de batalhas que muito se parecem com os combates aéreos da última guerra. No México, na China e na Ásia Menor encontram-se afrescos com pinturas de indivíduos com capacetes e luvas, semelhantes aos dos tripulantes das naves Apollo. Deve-se concluir que tais gigantes realmente desceram dos céus em discos voadores há cerca de 10 mil anos? Ou será que todos os homens, em todas as latitudes, desenvolveram incansavelmente as mesmas ideias e os mesmos mitos? Estas são perguntas a serem propostas aos componentes de outras civilizações da nossa galáxia. Vejam só, que deuses adoram? Ou podemos perguntar de que matéria se compõem os seus sonhos? Veja só, François Birot e Jean-Claude Ribet, autores do Dossier de Civilisation Terrestres, eles escreveram um livro sério, completo e competente. Como bons cientistas, eles se abstêm de especular. Claro, os fatos que relacionam são suficientes para provocar reflexões. Contudo, eles não hesitam em retomar uma das velhas hipóteses da ficção científica, os ciborgues. A evolução, que dura milênios, não ficaria paralisada a meio caminho. Se, como parece, ela sempre favoreceu a inteligência, tornando-a cada vez maior e mais aguda, que melhor garantia para assegurar a sobrevivência da espécie do que as máquinas? Não robôs mecânicos, mas ciborgues, isto é, seres ciberenergéticos, com uma inteligência pura dentro de um corpo de metal. Mas, nesse caso, por que não inverter a hipótese e supor que outras civilizações já tenham atingido esse estágio e enviado à Terra espécimes miniaturizadas que, buscando compreender o nosso sistema de pensar tão arcaico para eles, como o cérebro de um macaco para nós? O contato com outras espécies poderá salvar o homem? A verdade é que chegamos a um ponto em que os argumentos racionais são insustentáveis, porque podemos tudo imaginar e sonhar ao infinito. A questão que os cientistas formulam é simples. René Binet, o único professor de exobiologia, que é a biologia do espaço, pelo menos existente na França há algumas décadas, pergunta a si mesmo por quê, se os planetas são habitados e se existem civilizações verdadeiramente avançadas, por que elas não se manifestam de uma forma ou de outra? No Congresso Astronáutico de Viena, Sebastian von Hemer se propôs a dar uma resposta. As civilizações, argumentou ele, não têm senão uma existência limitada. Quanto mais elas avançam no campo da tecnologia, mais se tornam frágeis. Todas elas passam por uma série de crises, das quais, pelo menos, supomos conhecer o mecanismo. E há a explosão da população e a necessidade da autodestruição. Na Terra, estamos às vésperas de uma dessas crises. O problema da população é mais grave do que se imagina. E os orçamentos consagrados pelas grandes potências aos armamentos são consideráveis. De qualquer modo, se transpusermos os primeiros obstáculos, estaremos ameaçados pela degenerescência biológica. Os progressos da medicina eliminam a seleção natural e aumentam os riscos das más combinações de genes. E para sobreviver, será necessário atravessar a crise das crises, que fatalmente levará a uma estagnação controlada a fim de reduzir e depois interditar todo o progresso material. Eis porque, concluiu von Hemer, uma comunicação com as outras civilizações seria uma prodigiosa possibilidade de salvação. Se ela se processar através do rádio, como pensava pelo menos, então nos entregaremos à nossa natural tendência para desenvolver a expansão puramente intelectual e não mais a material. O que daria todo o brilho à nossa cultura, pois acabaríamos por dar muito mais importância às conquistas do espírito do que às vantagens materiais. Em suma, o espaço cósmico
nos devolveria a nós mesmos. O homem, decididamente, é incorrigível, mesmo quando sonha com seres extraterrestres. É para pensar em tirar proveito do seu encontro com eles. Mas ninguém ainda formulou essa pergunta. E se forem eles que têm necessidade de nós? Por hoje é só. Mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.